O capítulo começa com todo mundo em choque vendo a sombra se expandindo e consumindo não só o castelo, como aparentemente até o próprio céu. O Vincent Fake e o Abel já ordenam que o Kafuma vá lá impedir as sombras de se expandirem. Então o maluco simplesmente obedece, salta da janela, cria umas asas de mariposa, já que ele é tudo bagulho de inseto e planta e tal, ele cria umas asas de mariposa e vaza voando pra lá. A Medium vê que o Al tá se cagando de medo, mas não consegue parar de olhar para aquelas sombras. Ela fica preocupada com ele, mas o Abel e o Vincent Fake, vendo isso, chegam a uma única conclusão: eles precisam chegar até a Yorna para pedir ajuda necessária agora. O capítulo então volta um pouquinho no tempo e vai acompanhando a Tarita, que ainda estava lutando com as pessoas de Chaos Flame antes da Tanza mandar elas pararem. Ela tá dando um mata-leão em todas elas pra elas ficarem imobilizadas, porque ela viu que matar aparentemente não funciona, né? Qualquer ataque fatal os caras só levantavam de novo, então ela tentou deixar eles inconscientes e tá funcionando. Ela mais uma vez começa a se questionar o porquê que o Vincent trouxe ela pra lá, o que ele tinha visto nela pra pensar nisso, e até que ela escuta uma voz atrás dela. Ela vira pronto pra atacar, mas essa pessoa fala pra ela se acalmar. Era o Ublik. Nessa parte a tradução não ficou 100% certinha, tá ligado? Ela ficou meio confusa, mas basicamente o Ublik fala que a Tarita era uma Surdakiana, mesmo ela tendo com aquele disfarce, ele reconheceu ela logo de cara, provavelmente graças às habilidades dele lá de Stargazer. Então ele menciona até que com as habilidades dela, ela talvez seja a carta na manga do Vincent. A Tarita menciona que ela não tem poder nenhum, então ela não faz ideia do que ele tá falando, que é pra ele sair dali logo, porque ela tá vendo aquela sombra lá e ela tá, mas ela não confia muito bem no Ublik. Ela ameaça ele e manda ele vazar. Ele ignora as ameaças dela, tá cagando, e fala pra ela que ele vai vazar, mas ela, diferente dele, agora tem um serviço ali com os poderes dela. Pouco depois que o Ublik vaza dali, a Medium chega, falando que o Abel pediu pra ela chamar a Tarita porque ele precisa do poder dela pra impedir aquela sombra. Mais uma vez confirmando a previsão que o Ublik tinha feito alguns segundos antes. O capítulo então vai pra Yorna, que tinha acabado de escapar das sombras e agarrou a Arui antes da Arui saltar na direção do Subaru e ser consumida pelas sombras também. Então ela tá segurando a Arui enquanto ela tenta se afastar das sombras fugindo. Ela não consegue ver o Obert em lugar nenhum, já que ele tava do lado do Subaru e as sombras consumiram tudo ali. Então ela presume que o Obert morreu. Ainda mais depois que ela viu que o Obert, que é literalmente super rápido e reage extremamente rápido a tudo, conseguiu ainda ser pego de surpresa pela sombra e tirou um pedaço da mão dele ou o braço dele extremamente rápido. Então ela presume que aquela sombra é letal, então ela com certeza não quer encostar nela. Ela tenta jogar alguns azulejos do castelo na própria sombra, mas é tudo consumido, não causa dano nenhum, é simplesmente sugado pra dentro da sombra, confirmando mais uma vez que ela realmente não quer encostar naquela sombra. Então várias mãos começam a surgir das sombras e ir na direção da Yorna e da Arui. A Yorna tá saltando super alto, usando a fumaça do cachimbo dela também pra, entre aspas, voar. Ela tá tipo pisando na fumaça do cachimbo doido dela lá, o cachimbo da paz. Mas então ela vê que os habitantes de Chaos Flame ali embaixo estavam prestes a ser consumidos também pelas sombras e tem mãos se esticando pra ir pegar eles. Ela tenta gritar pra eles saírem de perto pra tentar alertar eles, mas ela tá alta demais pra ser ouvida. Até que então surgem espinhos gigantes que se movem mais rápido do que as próprias sombras e puxam eles pra longe. Era o Kafuma que tinha finalmente chegado e ele declara que veio ali ajudar ela em nome do Imperador. Arui então começa a apontar pro chão e a Yorna decide descer lá. Quando ela desce, ela dá de cara com o Abel, que já tinha chegado ali embaixo. Arui, que tá ainda meio hostil com o Abel depois da última interação deles com o Subaru e tudo, agarra nos braços do Abel com um pouco mais de hostilidade. Ele vira pra ela e pergunta se ela vai seguir as ordens dele pra conseguir resolver a situação ali. Depois disso, Arui larga ele, deixando a entender que ela decidiu seguir realmente o que ele fala se for pra resolver todo aquele problema. A Yorna também concorda em obedecer as ordens dele, se for necessário pra salvar Chaos Flame. E é então que o Abel vira pra elas e diz: abandonem a cidade e nós bateremos em retirada. Chaos Flame vai ser engolida pela sombra. A Yorna diz que não concorda com esse plano e até chama ele pelo nome de Vincent. Nessa hora o Abel bota a mão na máscara, dando a entender que realmente ela estava falando com ele, porque a narração em nenhum momento deixa bem claro se o Vincent Fake tá ali junto com eles, e ela fala isso, e na hora que ela fala isso, o Abel coloca a mão na máscara dele, então aparentemente ela viu através da máscara, sei lá. E a Arui também fica agitada, e ela aparentemente teleporta eles pro topo de um telhado ali, porque e dá um ataque no Vincent, aparentemente na barriga dele, porque depois a narração menciona que ela tá o Vincent tá com a mãozinha na barriga e com a mão apoiada no joelho, então ele tomou um golpe na barriga aparentemente, e a Arui aparentemente se teleportou mais próxima do Kafuma pra tentar ajudar na batalha contra a sombra, apesar de que eu não sei bem o que a Arui vai fazer, já que qualquer contato físico mesmo, se ela não tiver nenhum ataque à distância, ela vai ser engolida pela sombra, né? Sei lá, ela vazou e foi junto com o Kafuma pra fazer não sei o que. A Yorna continua questionando ele e menciona se a chama da espada Yang não seria capaz
capaz de acabar com aquela sombra. Mas o Abel diz com muita convicção que ele não vai usar a espada. Ela continua insistindo, ele diz que não vai usar. Ela até tenta provocar ele, falando que isso é um sinal de fraqueza, e ele diz que se ela for tentar chantagear ele com essas manipulações baratas, era melhor ela desistir logo. Ela pergunta então o que é aquilo pra tá fazendo o grande imperador de Volackia tá botando o rabo entre as pernas e fugir. E ele diz que é a grande calamidade. Só de ouvir isso, a Yorna já dá uma travada. Mas ainda assim, ela pergunta bem o que é, porque ela conhece a expressão, mas não sabe exatamente o que é. O Abel menciona que é algo que apenas os Stargazers conhecem desde o início, e que ele só sabe porque o Ublick, né, que era o Stargazer real dele, imperial, sei lá, contou pra ele, então agora ele conhece essa expressão, mas ele diz que é algo que os Stargazers conhecem e que é algo que eles dizem que é um evento tão catastrófico que acabaria com o Império, algo tão grande que é até difícil de ser descrito corretamente. E o Abel diz que olhando aquela sombra enorme consumindo Jerusalém inteira, ele percebe que a expressão não era um exagero. O Abel então decide perguntar pra Yorna algo que ele precisava confirmar. Ele diz que ele viu Aruri ali, mas ele queria saber onde que estava aquele garoto de cabelo preto. E o Abel aparentemente está se recusando a dizer o nome. A Yorna confirma que as sombras vieram de dentro do garoto. Então a Yorna puta, já que o Vincent se recusa a usar a espada, que é a única coisa que ela conseguiu pensar que poderia fazer alguma coisa, ela decide usar a técnica de casamento de alma com todos os habitantes e com a cidade inteira, na verdade. Assim como ela usava com o próprio castelo dela. Ela já tá bem triste porque foi consumido pelas sombras quase que inteiro já. Ativando então a técnica, ela começa a usar o cachimbo da paz dela de novo pra sair voando por aí e vai ajudar o Kafuma e Arui a combater a cidade. Ela tá pedindo para os habitantes que também estão com a técnica de casamento de alma para destruir os prédios da cidade, para ela poder usar os entulhos e lançar na direção da sombra para tentar atacar de alguma forma. Apesar de que não tá sendo muito útil porque, né, que nem rolou mais cedo no capítulo, qualquer coisa que bate na sombra ela só suga e não parece estar sofrendo dano nenhum. Logo depois disso, lá perto do Abel, a Tarita e a Midian finalmente chegam. E a Tarita, logo de cara, vê tudo aquilo rolando e chama de catástrofe, de grande calamidade. Mais uma vez confirmando a previsão do Ublick, que tinha falado que a Tarita era uma Stargazer. O Abel então diz que ele confia no poder dela para ajudar a impedir aquela catástrofe. E ela novamente continua negando, dizendo que ela não tem poder nenhum e não sabe do que ele tá falando. Mas então o Abel decide afirmar algo que a Tarita tava com medo de afirmar, que ela é uma nova Stargazer, que tinha sido destinada pelas estrelas a impedir aquela catástrofe. Então ele pergunta para ela se as estrelas já ensinaram pra ela como acabar com aquilo. O capítulo então vai pro Al, que tá ainda agachado, cagado de medo lá no local que ele tava desde o início. Ele tá totalmente aterrorizado, e então ele pensa: outras pessoas que eu ajudei, isso nunca aconteceu. Por que isso só acontece com o Subaru? Eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia deixar o Subaru lá quebrado naquele momento. Eu tinha que ajudar o Subaru, eu deveria ajudar o Subaru. Eu acho que o Subaru não deve quebrar naquele momento. Não é ali que ele quebra. Enquanto ele tá refletindo desse jeito, ele escuta uma voz vindo dali do lado. Parecia ser alguém que tava tentando bater palma, mas não tava conseguindo direito. Então, quando ele vira, aquela voz estava caçoando, dizendo que a única pessoa que tava chorando igual um bebezão ali era ele, e que todas as outras pessoas estavam fazendo alguma coisa. Quando o Al vira realmente pra ver quem é, era o Olbert do Kelkin, que tava acenando pra ele com o braço direito, onde antes era pra ter uma mão, mas que tinha sido arrancada pela sombra. Então, no próximo capítulo, a gente começa com o ponto de vista do Subaru, finalmente. Ele tá no Shadow Garden preso, e ele não consegue se mover. Ele não consegue pensar em nada direito, porque volta e meia ele escuta a Satella falando a mesma coisa de sempre, ela lá naqueles Asteru dela, ela ainda tá lá falando isso, e porque ela fala isso, o cérebro do Subaru reseta e ele não consegue pensar em nada direito de novo. Aí ele volta a ter consciência de novo, aí ele tenta pensar em alguma coisa, escuta um Asteru de novo, reseta de novo, então ele tá preso. Ele tá incapacitado. Então a única coisa que ele consegue pensar é em pedir ajuda pra qualquer pessoa que esteja longe dessa sombra. Então o capítulo volta lá pro Olbert e pro Al, que estão batendo um papinho. O Al ainda tá em choque, tremendo no chão, e o Olbert tenta falar com ele. O Olbert pergunta onde tá o Imperador, no caso o Vincent Fake, lá que é o Shisha. Aí o Al pergunta por que o Olbert não tá ajudando a batalhar contra a sombra. O Olbert fala que o Al é idiota por estar perguntando isso, fala que ele já perdeu a mão, que ele com certeza não quer arriscar aquilo ali. Ele tá dando fora. E ele só tá procurando o Imperador porque ele, querendo ou não, ainda tem que tentar pelo menos ver se o Imperador tá vivo. Mas então, depois que o Al fala que não sabe muito bem pra onde o Imperador Fake foi, o Olbert fala, beleza, então eu vou só vazar sozinho mesmo. E aí o Al percebe
percebe que o Hobart na verdade não tem senso nenhum de lealdade. O Hobart prioriza bem mais a si mesmo do que até o próprio imperador que ele serve. Então, ainda tentando criar um pouco de coragem, o Al pergunta se as sombras realmente vieram do Subaru. O Hobart confirma pro Al. Então, depois de escutar isso, o Al dá um socão no chão e, usando a adrenalina da dor dele ter socado o chão, levanta e se apoia na parede, ainda com as pernas tremendo muito. Então, ele diz que ele vai ter que tentar salvar o Subaru. O Hobart pergunta se ele vai tentar combater aquela sombra. E o Al retruca pra ele, dizendo que ninguém pode vencer aquela sombra. E o Al não conseguiria vencer nem mesmo se ele morresse 10.000 vezes. E continua dizendo que a única pessoa capaz de vencer aquela sombra é o Subaru. Então, o Al se aproxima do Hobart e diz pra o Hobart retornar ele à idade normal dele. Ele diz que se existe ainda alguma chance de sobreviver àquilo e tentar escapar, ele vai conseguir. Então ele pede pro Hobart devolver a autoridade dele. O Hobart diz que ele ia voltar o Al ao normal de qualquer forma, já que o Subaru venceu a aposta, o que deixa o Al surpreso, mas então eles continuam o processo e ele cresce de volta. O Al, ele bota a mão lá no peito do Al, igual fez pra eles virarem criança, e ele retorna o Al à idade normal. Então o Hobart pergunta, dando risada da cara do Al, como que ele vai ganhar de uma sombra dessa, sendo que ele falou que nem morrendo 10.000 vezes ele conseguiria. Então o Al manda o Hobart ir tomar no cu e diz que ele vai morrer 1 milhão de vezes, se for necessário. Uma coisa interessante pra falar aqui é que o Tapei deu um destaque muito grande pro Al, falando que tinha que ir lá ajudar o Subaru, porque durante o capítulo inteiro e em vários outros capítulos também, ele sempre fala que o Al tem que estar lá, o Al não sei o que, ele sempre chama o Al de Al, só que nesse momento em específico que ele fala que tem que ir ajudar o Subaru, até a própria narração usa o nome inteiro dele, menciona que o Aldebaran deveria estar lá com o Subaru. Se o Subaru ia pra algum lugar, o Aldebaran tem que ir junto. A narração deixando meio claro assim de que é um dever do Al tá lá pra ajudar o Subaru agora. Isso é algo que o próprio Al diz naquela outra cena antes, quando o Hobart pega o Al falando sozinho, o Al tá falando que ele precisa estar lá, como se fosse um dever dele. Não é algo que o Al precisa fazer, é algo que o Aldebaran precisa fazer e estar lá. O capítulo então volta pro Abel, Tarit e Midian com o papo todo deles de Stargazer, no qual o Abel ainda tá falando na cara da Tarit de que ela é uma Stargazer, coisa que ela ainda tá tentando negar. A Midian tá toda confusa, então a gente tem o Abel explicando de novo o que é um Stargazer, fala que o serviço deles é fazer previsões sendo guiados pelas estrelas, e eles basicamente preveem o futuro, que nem a tábua da Pedra do Dragão de Ludnica, que prevê o futuro do reino. Mesma história de novo, ele explica para Midian. Então ele fala que na verdade é mais até do que um serviço, porque você não tem como escapar, é quase como se você é um Stargazer, você vai usar as habilidades de Stargazer de uma forma ou de outra, você é meio que forçado a isso. Então ele continua questionando pra Tarita o que tem que fazer pra acabar com essa calamidade. O Abel então revela pra gente, enquanto ele pergunta pra Tarita se ela se arrepende de não ter matado eles na floresta, deixando bem claro e revelando pra gente que a Tarita era a caçadora da floresta lá que matou a primeira morte do Subaru no Arco 7, e que o Abel falou que tinha alguém caçando ele dentro da floresta, que inclusive depois ele menciona pelo fato de que o Subaru foi atacado mais vezes pelo caçador. Ele disse que foi provavelmente porque a Tarita teve uma das visões dela como Stargazer e tentou matar o Vincent, mas ela confundiu o Subaru com o Vincent porque ela só conhecia que a pessoa que ela tinha que matar nas visões dela tinha cabelo preto e olho preto. O Subaru tava lá, então ela tentou matar o Subaru, e em alguns loops a gente sabe que ela conseguiu, mas nessa linha de tempo, né, nesse loop, não. O que faz então o Vincent pensar se a forma de evitar a grande calamidade é matando ele. Então ele chega a uma conclusão de que o destino da Tarita é realmente eliminar o Vincent, e que se ela não fizer isso, a catástrofe vai atingir Volak de uma forma ou de outra. Enquanto eles ainda estão discutindo sobre isso, as sombras começam a engolir o prédio no qual eles estão. Eles não iriam conseguir escapar a tempo, mas a Tarita agarra o Vincent, bota no ombro dela, agarra a Midian e tenta pular pra trás, mas não adianta. Uma das mãos das sombras está prestes a pegar eles, quando de repente uma parede é lançada na mão. A Yorn e o Kafma começam a se mover pra salvar eles, o que dá mais tempo deles continuarem pensando. O Vincent menciona que os Stargazers estão todos conectados, e menciona se algum outro Stargazer que ela tenha conexão tenha dito alguma coisa ou falado algo. A Tarita menciona sobre ela ter encontrado o Ublick mais cedo, então o Abel pergunta o que o Ublick falou. Ela disse que ele disse que não é problema dele aquilo, não é serviço deles ter que resolver aquilo lá. Então o Abel começa a pensar mais, e a Midian até aponta o que a Tarita matar o Vincent resolveria sobre aquela sombra gigante. Nada. O Vincent morrer não ia resolver nada daquilo. Então o Vincent liga os dois pontos e percebe que aquela sombra consumindo a cidade inteira, literalmente a Sátela, que consumiu metade do mundo 400 anos atrás, que foi chamado de grande calamidade, não é a grande calamidade que previram. A grande calamidade que previram aparentemente vai ser outra coisa que a morte do Vincent resolveria.
Então depois de perceber isso, o Vincent dá uma risada um pouco mais otimista aparentemente e ele declara que ele precisa tirar essa peça inusitada do tabuleiro dele, que dá a entender que seria a Sátila, mas também pode acabar sendo o próprio Subaru, já que o Vincent sabe que a sombra veio do Subaru. Bom, esse vídeo foi gravado logo quando o capítulo tinha saído, e agora eu tô aqui gravando isso já depois de ter resolvido tudo, eu já tô postando os vídeos de boa de novo, então vamos lá. Agradecer os membros. Membro novo, Zack Vírus, brigadão aí, e agradecer o Apenas Steve, né, pela assinatura que eu fiquei sem postar durante. Virem membros, por favor, tem um conteúdo bacana, tem uns benefícios legal pra virar membro. Quem sabe futuramente não tenham mais depois, mas já tem uns bem bacana. Bom, quero saber o que vocês acharam do capítulo, né? O que vocês acham que o Abel vai fazer? Ou o que vocês acham que o Al sabe? Essas coisas. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta essas coisas aí que eu falei e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!